Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E hoje eu tô aqui com a doutora Sueli Telles, que mora aqui em Manaus já desde pequena, fez universidade na Universidade Federal do Amazonas, depois foi para Recife, fez pediatria no SUS de lá, voltou para Manaus, mas depois foi para São Paulo fazer cardiologia pediátrica no HCor. Fez ecofetal e ecocardiografia, na verdade, na Beneficente Portuguesa. E está aqui já faz um longo tempo, com uma grande experiência, contribuindo para os cardiopatas do Amazonas. Sueli, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, te agradeço de coração pelo convite. Espero que você tenha muito sucesso nesse seu projeto, porque é muito importante, vai fazer diferença em muitas famílias que estão longe. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vi do Covid, além de todo o conhecimento que a gente adquiriu, foi a telemedicina. Eu hoje chego onde eu quiser, mesmo estando bem longe, e Manaus, Amazonas, é um lugar que a gente precisa fazer diferença com a telemedicina. Ai, obrigada, fico feliz de você ter aceitado, porque eu acho que você faz parte da história da cardiopediatria aqui no Amazonas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas em geral o que que é uma cardiopatia congênita, né? Como é que a gente descobre que uma criança tem um problema no coração? Como é que funciona? Então, assim, cardiopatia congênita nada mais é do que uma formação na estrutura da formação do coração. O coração da gente, como eu estava falando para você, é de uma célula, eu vou virar um órgão extremamente competente que é responsável por bombear meu sangue. E aí, durante a gestação, podem haver malformações. Como é que eu descubro isso? A forma mais precoce e mais ideal de descobrir é através do ecofetal. É um ultrassom que eu consigo ver e analiso se o coraçãozinho daquele bebê está bem. Mas antes disso, eu posso já ter alguma suspeita através do ultrassom. E essa malformação, ela dá sinais. Tem muitas crianças que não conseguem fazer um ultrassom durante a parte obstétrica da mãe, no pré-natal, não vão fazer o ecofetal e nascem. E aí, ao nascer, existem algumas coisas, algumas ferramentas que eu uso para isso. Entre eles, uma das coisas mais importantes, que já faz parte, é lei, é o teste do coraçãozinho, que isso já me dá alguns sinais de patologias graves para que aquela criança não receba alta sem ser feita uma avaliação adequada. E ele é obrigatório, né, nas Ele é maternidades. obrigatório em todas as maternidades. O bebê nasceu, ele precisa ser submetido a esse teste. Esse teste deve ser feito com 24 ou, no máximo, 48 horas de vida. Todos têm que fazer. E como é que, assim, quais são os tipos mais comuns de cardiopatia? As principais cardiopatias que a gente tem, as comuns, seriam comunicação interventricular, que a gente chama ela por CIV, a comunicação interatrial, que nós chamamos de CIA, o PCA, que é a persistência do canal arterial, e a mais crítica desse grupo aí, que é bem comum, é a tetralogia de Fallot, que é uma malformação que ela causa o quê? Cianose. O bebê fica roxinho e os sintomas dela às vezes acontecem mais tardio, 3 meses, com 4 meses de vida. Mas o sinal principal é que a criança fica roxinha. Ela não é um bebê que suga e vai ficar rosinha, não. Ela vai ter sinais, sim, de cianose. E como é que os pais conseguem perceber que o filho tem um problema no coração? Olha, a gente percebe, primeiro, fez a triagem do teste do coraçãozinho na maternidade, passou, tá tudo normal, vou embora com aquele bebê. E aí a vida começa. Então, ao amamentar, você já vê o seu bebê não mama direito, ele não consegue sugar para terminar uma mamada, para você perceber que ele quer, ele para. Ou é um bebê que começa você ir ao pediatra, ele não ganha peso, ele é magrinho, mas doutor, ele come, mas ele continua magrinho. Um suor excessivo na cabecinha. É aquele bebê que você está dentro do ar-condicionado, no melhor momento, todo mundo morrendo de frio, e quando ele vai mamar no teu peito, a cabeça dele molha. Às vezes você acorda à noite, toca no travesseirinho que ele está dormindo ensopado. Isso é um sinal. É aquela criança, né? Isso tem patologias que demoram a aparecer, e aí é aquele garotinho da sala que é o primeiro a desistir de brincar. Não quero brincar. Criança gosta de brincar. Outra coisa que a gente percebe, né, que eu já até comentei com a Ana, eu já tive oportunidade de ver criança que na escola tinha uma boquinha roxa, e aí eles achavam que é porque ela comia açaí demais. Mas todo dia ela chega de boca roxa, e ela tinha uma cardiopatia crítica. Então, assim, você que é mãe, você que é professora, você que é cuidador, criança, é normal, todo mundo tem um padrão. Mas aquela que foge do teu padrão de normalidade,
que desiste de brincar, que é sempre o mais levezinho, que não come, que tem sempre um soninho a mais, que ele é diferente, pede para alguém fazer alguma coisa por ele, ir para um cardiologista. E antes disso, principalmente, que eu acho que eu dou muito valor para essas pessoas, né, que se chama médico da família. Eu acho que ele é a pessoa que está dentro da sua casa e que ele pode comparar um irmão com o outro. E o nosso pediatra. Toda criança merece um pediatra. Ela precisa ter uma avaliação do pediatra. O primeiro ano de vida dela tem que ter um pediatra do lado dela. E quando o pediatra ou o médico da família escuta um sopro, a mãe tem que se desesperar ou nem sempre? Nem sempre, né? Eu sempre digo para as mães, eu converso com elas e eu digo: você está dentro da sua casa, tranca tudo e vai para o lado de fora. Se você deixou uma janela aberta e passar um fluxo de vento por ali, faz barulho. Verdade. Então, meu coração, ele é composto por várias válvulas que se abrem e se fecham para que ocorra o caminho do sangue. Em algum momento, alguma pode deixar um escapezinho e fazer um barulho. Então, como eu tenho circulações ali dentro de fluxo de sangue, às vezes com maior pressão e às vezes com menor pressão, eu posso ter barulho. Então, toda vez que você ouvir um sopro, o ideal é que ele seja investigado, porque isso vai fazer você caminhar para a paz, vai embora, segue seu caminho, e aí orientar os médicos que escutam. Olha, eu sempre digo para a mãe, quando você chegar no pronto-socorro, que alguém escutar, você diz, não, eu já sei. Eu já fui no médico, eu já sei o que é, isso não é problema. Ou às vezes ele é um problema que precisa de um procedimento cirúrgico, precisa de um acompanhamento. E aí, por isso é importante. Teve sopro, tem dúvida, investiga. Aí você falou então do teste do pezinho, a gente falou da ausculta. Quais outros exames que ajudam a gente a descobrir que aquela criança tem ou não um problema no coração? O exame principal seria o ecocardiograma pediátrico transtorácico. É como se fosse um ultrassom. Através desse exame, eu tenho toda a patologia, toda a anatomia do coração na minha mão. Então, eu vejo através do meu transdutor se tem algum fluxo a mais, se tem uma deficiência de fluxo, uma obstrução. Então, o ecocardiograma é o exame ouro, é aquele que diz, olha, é uma patologia, tem uma malformação. Ou aquele que diz, não, é um sopro inocente, vai embora, vai para casa. Então, precisa. Teve dúvida, ouviu o sopro, pede o parecer e pede um ecocardiograma. E aí a gente estava falando das cardiopatias congênitas, mas a criança pode ter um problema adquirido no coração? Pode. E uma das principais que a gente tem como evitar seria a febre reumática. A febre reumática é uma doença que está muito associada a amidalites. E a gente sabe, né, que a cultura, às vezes, da pessoa não tem acesso. E aí vai lá e toma um anti-inflamatório, ou faz uma Eu embrocação, ia falar. né? Vai lá e passa andiroba, faz isso, faz aquilo outro. Só que eu tenho um germe que ele pode fazer um mal, não só na minha garganta, mas ao meu coração. Além disso, dentes mal cuidados. Então, assim, saúde bucal tem que estar em dia, doenças, né, amidalites, precisam ser tratadas da forma adequada. Certo. E existem outras, né, que a gente não tem muito o que fazer, que são as virais. Sim. Posso ter o curso, né, de um coxsackie, eu posso ter uma pericardite, eu posso ter uma miocardite por um vírus, como a gente viu agora o Covid, né, nos mostrou isso fortemente. Existem vírus coxsacks que podem evoluir. Então, tem coisa que eu não tenho como prevenir, mas eu tenho que ver o quê? Criança é criança. Criança brinca, dá trabalho, tira nosso sossego. E aí, criança doente, com febre, prostração. Eu preciso ter esse amigo do meu lado que se chama pediatra. Porque aí ele vai lá e vai examinar e ele vai acender um alerta. Tem ou não tem problema? Eu vou até onde? Como é que eu vou investigar? Então, as adquiridas, eu acho que a parceria aí, ó, tá total. Eu preciso ter um médico para que veja a minha criança, para dizer para mim o que que eu tenho que tratar, o que que não é. Parar de procurar só, né, certos tratamentos que são de curandeiros, de aprendizes, de vizinhos, e ter alguém que realmente sabe o que fazer. E a mãe que tem esse diagnóstico, meu filho tem um problema no coração, essa criança consegue ter uma vida normal ou é muito limitada de alguma forma? Consegue. Eu posso te dizer que nesses últimos 40, 50 anos, nós tivemos uma evolução fantástica da cardiologia pediátrica, das cirurgias cardíacas, né? O doutor Adib Jatene, que é uma das nossas referências no Brasil, ele operou a primeira criança com transposição das grandes artérias, com a técnica que ele criou, há 50 anos atrás.
E ela foi mãe, ela tem vida, ela está viva, ela faz parte de uma história. Então, assim, quando eu tenho um diagnóstico, quando eu sei o problema, quando a evolução dessa doença não é tão crítica, porque, assim, eu já peguei crianças com 14 anos, vinda do interior, com diagnóstico de tetralogia do Fallot, que eu disse, vamos internar. E a avó disse, eu preciso saber quanto é que custa o funeral para eu levar ele para o interior de volta. E eu disse a ela, não fale isso. Meu Deus do Ela céu. disse, doutora, você tem que entender, porque eu sei que é grave e eu vou levar o corpo. E eu preciso ter essa noção. E eu disse, por favor, não faça isso. E essa criança é viva, Meu fez a Deus. cirurgia, acompanha conosco. Hoje ele já tem 21 anos, Que legal. é empreendedor, dono de patos, porcos, ele faz Que legal. comércio. Então, assim, a gente tem que entender que tudo que eu posso fazer precocemente, eu vou ter sucesso. Aquilo que chega mais tardio, eu vou ter um pouco mais de trabalho. Mas eu tenho certeza que hoje, até é importante dizer, que o número de cardiopatas adultos é tão grande que virou até um problema para os cardiologistas adultos. Porque agora eles têm hipertensão, eles têm diabetes, mas eles têm um coração que às vezes a fisiologia é totalmente mudada. Então se criou já um novo ramo de atuação, que Que são os legal. cardiologistas que tratam dos pacientes adultos. São 150 pacientes a cada um. Então você imagina, né? Eu tenho muita gente adulta aí vivendo e a gente tem muita criança nascendo que vai ser um adulto que vai ter uma vida normal. Eu tenho um paciente de quase 30 anos que ele é univentricular, o coração dele só tem um dos lados batendo e fazendo a circulação sistêmica. Ele faz faculdade, já está se formando na UFAM, tem vida normal, faz atividade e ele pode viver. Então a tecnologia veio para isso, para nos ajudar. A gente consegue ter vida sim com diagnóstico de cardiopatia congênita. Nossa, e até um paradoxo, né? Pensando, você está falando de tanta evolução, mas a gente ainda vê aqui o nosso interior tão carente, né? Como é que, assim, existe alguma cardiopatia mais prevalente aqui? E de que forma a gente conseguiria ajudar esse pessoal do interior que não tem acesso tão facilmente a um eco, a um cardiologista? Como é que você vê isso? Eu acho que, de novo, né, a gente vai dar ênfase, importância ao médico da família e ao pediatra. Porque, assim, eu tenho que cobrar quem está fazendo Alcon por aí, nesse nosso Amazonas todo, tem que ter o teste do coraçãozinho. Hoje em dia, a gente viu como é barato e como tá fácil. Na época do Covid, você chegava numa casa, tinha 5 oxímetros. Não justifica eu não ter um numa maternidade. Verdade. Então, assim, a primeira coisa, o teste do coraçãozinho tem que ser feito. Porque ele já vai me mostrar cardiopatias congênitas críticas com cianose, que esse menino já vem para Manaus, já vai ser encaminhado. Então, isso já tira várias crianças críticas da fila. As outras patologias, que são as acianogênicas, eu vou descobrir através do quê? Do meu acompanhamento. Então, se eu estou com um bebê que nasceu com 3 quilos, ele volta dali a 3 meses e ele continua com 4 quilos, está errado. Está comendo ou não está? Então, os sintomas clínicos, quem vai chamar para mim, para que eu tenha uma responsabilidade de dizer para a mãe, ei, está errado, é o médico da família ou o pediatra. Então, é fácil, não é um diagnóstico difícil para patologia que vai dar alguma alteração. Eu posso ter, por exemplo, uma CIA pequena, bem pequena, sem repercussão nenhuma, e descobrir quando eu sou adulta, num teste para eu passar numa seleção de bombeiro. Posso. Mas ali eu vou decidir se eu vou fechar ou não, eu vou fazer um acompanhamento, porque ela não me deu repercussão. Mas na infância, um bebê que não ganha peso, uma criança que não consegue brincar, uma criança que fica restrita. A gente tem crise de cianoses, né, na tetralogia de Fallot. O bebê se põe de cócoras e ele fica ali roxo por alguns segundos e você achar que aquilo é normal, não dá. A família precisa olhar aquilo. Então, eu acho que os diagnósticos tardios precisa ter esse envolvimento maior dessa equipe, né? O clínico, a mãe e ser ouvida. Uma coisa que eu sempre falo, não deixa de escutar o que a mãe fala, porque ela sabe mais do que você. É verdade. Então, às vezes, a gente está lá no PS e chega uma mãe e fala um monte de coisa e a gente tem que saber filtrar. Porque a gente olha para a criança e realmente, às vezes, meu Deus, é verdade. É verdade. Beleza, né?
A gente vê muito isso, né? Às vezes quem trabalhou, eu trabalhei muitos anos em porta, e eu olhava aquilo e eu olhava a criança. E às vezes eu dizia, caramba, é verdade. Leva que é preocupante. E às vezes eu dizia, não, senhora, calma. E aí no exame físico eu já tirava dali aquela pressão do coração dela, né? Então, assim, escuta a mãe. E aí você passa na sua peneira, no seu crivo, porque a cardiopatia congênita não dá para inventar. Existem sintomas reais. E de que forma a gente, como pediatra geral, ou as pessoas que lidam com essas mães de cardiopatas, como é que a gente pode dar um suporte e prepará-los para quem vai fazer cirurgia? O que que você acha que é essencial nessa trajetória, assim, da gente como uma equipe multidisciplinar? Eu acho muito importante que, primeiro, é uma criança e, como todas, ela precisa vacinas em dia, vacinação. E aí você pega e me diz, mas doutora, nem sei se vai poder. Existe uma coisa chamada CRIE, que existem todas as unidades do nosso país, que você encaminha e lá eles vão ter as vacinas de acordo com a necessidade de cada um. Outra coisa importante, a nutrição. Gente, quem não come não vive. Comida é combustível. Então, você precisa, às vezes, tomar ciência que só aquele leite que você quer dar não é suficiente. Você precisa, às vezes, suplementar. Você precisa, às vezes, organizar e chamar para perto de você um nutricionista de confiança, para que ele ajude você a melhorar aquele leite, a melhorar aquela alimentação, a fracionar, né? Porque isso é importante. Às vezes ele não aguenta. Então eu não posso dar para ele um copo cheio agora, mas eu posso dividir. Então, fazer esse balanço calórico, fazer esse estudo bem organizado, como os pediatras sabem, né? E aí distribuir essa dieta. Então, eu não posso pensar, né, de um paciente que vai ser operado que ele não tem uma boa nutrição. Então, eu tenho que ter suplementação vitamínica, eu preciso estar com o bebê, olhar como se ele fosse uma criança normal. O que eu dou para uma criança normal? Vacina, suplementação de vitaminas e comida. A alimentação adequada é importantíssimo, né? Eu tenho assim uma relação muito boa com as meninas que trabalham, né, com essa parte, as nutricionistas que representam algumas empresas, porque existem hoje suplementos que são fantásticos. Existem alimentações específicas que a gente pode associar. E cada dia mais ele está o quê? Trazendo para mais perto para o lactente. E o aleitamento materno. Todo mundo tem medo. Ah, então quer dizer que meu filho é cardiopata, ele não vai mamar. Não, ele vai mamar. Toda criança tem que ser analisada e ter a observação. Ele aguenta mamar? Porque assim, a amamentação necessita de força, de musculatura. Se aquilo não causa nenhuma alteração nele, ele vai mamar como qualquer outro bebê. E isso é uma coisa importante. Aleitamento materno não é proibido para quem é cardiopata, tá bom? Então, todo mundo, ai, para de mamar no peito. Não, eu vou ver Se vai ele precisar. mamando e vou ver o que ele tem. Então, com o oxímetro eu vejo, nossa, cai muito a saturação dele. Realmente não dá para ele mamar. Não, ó, ele tá aí, ó, tá tranquilo, tá mamando bem. Aí eu acompanho essa amamentação, ele ganha peso, tá dando certo. Deixa, porque leite materno é leite materno e ele deve ser sempre respeitado. E você estava falando, assim, a gente está falando dessas particularidades. Quem é cardiopata pode fazer exercício físico? Nunca, nem sempre. Pode. A única proibição, né, claro que existem, são pacientes que têm disfunção cardíacas graves, Sim. que o coração não bate, que ele não tem condição de bombear sangue numa necessidade de esforço. Entendi. Mas criança com cardiopatias que a gente acompanha, que a gente tem todo um exame, tudo na mão, pode brincar, pode correr, pode fazer natação, pode fazer atletismo, pode fazer o que quiser. Só que precisa ser avaliado. Então, brincar, doutora, pode brincar? Pode. Ele pode no aniversário se divertir? Pode. Até que horas? Até quando eu perceber que ele está cansado. Entendi. E aí você acolhe sua criança. Mas ele não pode ser privado de viver. Então, o esporte hoje é algo que a gente estuda isso e a gente tem exames através de ecocardiograma, de espirometria, de exames que a gente faz, ergoespiro, que é um exame que vocês já devem ter visto na televisão, que bota aquela máscara que os atletas vão lá, correm, e a gente faz com alguns pacientes, para que a gente possa ter segurança de liberá-los para um esporte maior. Então, a depender da vontade de esporte dele, se é recreativa ou se é competitiva,
A gente tem que analisar e fazer exames. E aí avalia o esforço, avalia um teste de caminhada de 6 minutos, avalia através do eco, vê se tem alguma coisa residual. E aí a gente vai liberando. Mas uma coisa importante que eu preciso frisar: brincar, brincar. Todos podem. Podem, né? E a escola, você acha que tem tem que ter algum cuidado especial, algum papel diferente nessa questão? Ou não precisa necessariamente? Precisa. A escola precisa saber que existe um problema, que existe um acompanhamento e existem as limitações. Né? A partir do momento que a escola se sente segura, ela vai se sentir segura para quando o seu filho estiver sentindo alguma coisa, lhe chamar. Entendi. Não deixar que aquilo é bobagem, que aquilo é besteira. Então, todo paciente com diagnóstico precisa, sim, ter um laudo organizado das atividades possíveis, dos sintomas principais, de descompensação, para que a escola se sinta segura. Né? Eu sempre vejo a escola como um ambiente que está lá para acolher meu filho durante 4 ou 5 horas do dia, que às vezes vai fazê-lo sentir feliz naquele ambiente ou infeliz. E aí, se é aquele menino que é super protegido, que todo mundo fica com medo dele e não deixa ele fazer nada, ele vai odiar aquele ambiente. Né? Ele vai ser esmagado por aquele ambiente. Mas se não, a escola está segura, olha, ele pode, deixa ele brincar. Ele vai se sentir o quê? Que todo mundo está brigando hoje em dia. O que a gente fala tanto, né? Ele vai estar inserido naquele ambiente, ele vai ser respeitado, ele vai ser acolhido. Que legal. E tem alguma coisa, assim, alguma particularidade que você vê aqui no Amazonas, que você não via lá em São Paulo, com relação ao cuidado desses cardiopatas? Você acha que a gente está muito distante no cuidado? Se a gente está no caminho certo? Como é que você vê essa questão aqui? Eu acho que a gente vive um desafio diário, que é diferente do Brasil todo, porque nós temos estradas que são rios e os nossos carros são rabetas, são canoas, são barcos. E aí isso dificulta muito, muito, muito o acesso à informação, ao bom atendimento a profissionais. A gente sabe que tem lugares que não tem nada. Ele precisa pegar um barco, precisa pegar sua canoinha de 3 a 4 horas para chegar num lugar. Então, eu acho que uma das coisas importantes que chegou no nosso estado, que eu já falei antes, que é a telemedicina, isso nos aproxima mais. Mas aí eu penso que eu preciso ter antenas que façam a captação e que a internet chegue até lá. Então, eu tenho a logística para arrumar. Né? Eu preciso arrumar a logística do meu estado para que com isso eu possa diminuir essa distância, porque eu acho que isso é um problema muito grande. E aí, com isso, organizar meus polos. Então, existem hoje, né, determinadas áreas que são polos de medicina no estado, e esses polos precisam ser fortalecidos para que eu cobre que haja a principal coisa, pré-natal. O pré-natal precisa de ter um ultrassom obstétrico e morfológico, com uma pessoa capacitada para perceber uma alteração, que não é uma alteração, eu não estou pedindo uma alteração simples, eu estou pedindo uma alteração grave, grosseira. 2, eu tenho ultrassom? Ótimo. Eu não tenho ultrassom? Quando essa criança nascer, não tem que ter desculpinha. Precisa ser feito o teste do coraçãozinho. Ela não pode ter alta sem isso, porque isso já me ajuda a fazer o diagnóstico. E aí, uma coisa que eu volto de novo a falar: depois que ela recebe alta, ela precisa ter uma pessoa que ela procure, uma referência de atendimento que domine o que é uma evolução dos 100, né, dos primeiros dias de vida de um bebê. Então, ela precisa entender os marcos de desenvolvimento, ela precisa saber quanto é que eu vou esperar de ganho no mês seguinte, né? São coisas simples, são sinais que eu não estou pedindo muita coisa. E aí, o que é um sonho? Né? Que o ecofetal exista na rede pública, que o ecofetal exista nos grandes polos, para que com isso eu já consiga melhorar mais ainda esses diagnósticos. E depois, o que acontece? Todo bebê que tiver o teste coraçãozinho alterado precisa ser avaliado por alguém que tenha capacitação. Precisa de um ecocardiograma torácico. Aí tem que se decidir esse fluxo. Ele virá para a capital para fazer isso, porque assim, eu não posso pensar só que isso vai trazer gasto, né? Eu tenho que pensar o benefício do diagnóstico precoce, porque a intervenção vai ser mais rápida, a evolução e o resultado. E não depois eu estar com um problema, uma criança agravada, precisar de uma UTI, precisar de uma unidade aérea. Olha o gasto.
É Porque outro. faltou o básico ali, Faltou o né? básico. Então, eu acho que o básico para nós, eu acho que a organização de fluxo seria esse, né? Melhorar o pré-natal, melhorar a assistência do recém-nascido na maternidade, dando a ele todos os exames, não só o teste do coraçãozinho, todas as triagens que ele tem direito e que evitam vários problemas, né, que nós sabemos. Então, tem menino que não tem o teste do pezinho, não é colhido. Como? Eu estou em 2025, não é aceitável. Então, eu preciso colher o teste do pezinho, eu preciso fazer o teste do coraçãozinho, da bochechinha, eu preciso fazer o testezinho do olho. Então, assim, são coisas que eu preciso treinar a equipe E que dá atenção básica, e né? que é da atenção básica. A gente não tá nem pedindo um cardiologista em todas as Não estou maternidades. pedindo um cardiologista, né? Assim, eu sou bem. Eu consigo entender o macro. Eu posso fazer muito até chegar no cardiologista, até chegar a dizer, não, isso daqui eu não consigo resolver. Se eu começar com o básico, se eu organizar a minha estrutura básica de assistência, né? São os 1.000 dias. Esses 1.000 dias precisam ser trabalhados. Eu sei que existe hoje em dia a Rede Aline, que foi para quê? Para melhorar a assistência à gestante, para que hoje ela consiga chegar a ter um pré-natal bom e com isso ela tem até, está incluso nessa Rede Aline, até nesse projeto existe dinheiro para transporte. Então, o prefeito lá do município, ele pode ter uma rabeta que voe para essas gestantes chegarem numa unidade onde possa ser feito uma assistência melhor. Entendi. Né? Então, assim, o governo federal ele tem vários projetos que o governo estadual e o governo municipal, né, as gestões municipais precisam se atentar e tentar se adequar a isso, que a gente vai conseguir. Olha, é um caminho longo, mas eu acho que muita coisa já foi feita, né? Eu queria te agradecer por essa conversa, eu acho que foi bem esclarecedor. Eu sei que tem muitas particularidades que a gente poderia falar, mas eu acho que só da gente acender uma luz para as pessoas começarem a se atentar ao tamanho do problema, eu acho que vai fazer bastante diferença. E eu queria que você falasse onde é que as pessoas podem te achar, como é que a gente pode marcar uma consulta com a doutora Sueli. Hoje eu estou atendendo no Instituto Pediátrico Acolher, que ele fica aqui em Manaus. Através desse lugar, né, eu também tenho a possibilidade da telemedicina, Legal. que foi uma das coisas que eu achei de maior importância para que eu consiga chegar. Né, eu tenho pacientes de alguns lugares, de Parintins, que a gente vai. E doutora, mas como é que a senhora vai fazer um eco? Não, eu não vou fazer um eco. Às vezes, esse paciente tem alguém que faça um eco na cidade. Legal. E aí eu oriento essa pessoa, a gente faz esse link. Então, existem pessoas que fazem Holter, que fazem vários exames, e com isso a gente vai se linkar, vai se aproximar. Porque através disso eu posso orientar a pessoa, né, o profissional que está lá, que faz cardiologia adulto, mas que já tem um pouco mais de noção, a chegar mais perto. Então, a telemedicina é uma realidade e eu atendo também local. E outra coisa que a gente faz, que a gente viu a necessidade, existem pessoas que não conseguem se locomover, então a gente também faz ecocardiograma pediátrico e fetal domiciliar. Que legal, A sério? gente tem uma máquina portátil que aí a gente faz para que a gente possa elucidar os problemas, tirar aquelas angústias e seguir com essa criança. Legal. A gente vai deixar depois o link na descrição. Muito obrigada, viu, Sueli? De coração, Ana, como eu te disse, fico muito feliz. Eu acho que falar de um assunto que é realidade, que acontece a cada 100 nascimentos, um vai ser cardiopata. É uma incidência muito alta, é uma das principais causas de óbito fetal e pediátrico neonatal, né? Então, assim, muitas crianças morrem aí nas maternidades. Aí morreu de quê? Doença de criança. E essa doença de criança, às vezes, é cardiopatia congênita. Então, se eu posso fazer com que você pense que cianose não é normal, que através do meu teste de coraçãozinho que deu alterado, eu preciso ligar um alerta que essa criança tem que ser investigada, eu estou mudando uma história de vida, eu estou permitindo que aquela pessoa seja quem ela queira ser. Então, a gente dar direito à pessoa a viver, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a nossa profissão nos permite. Que legal. Para você que ficou até o final, curta, deixe seus comentários, replique para que mais pessoas possam acessar o conteúdo. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente está no ar com um novo episódio. Obrigada!